Já gostaria que você deixasse, se possível, a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 2, verso 24. Essa semana, nosso pastor e a sua esposa completaram 25 anos de casados. Eu gostaria de pedir para a igreja, com uma salva de palmas, recebê-los essa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós sabemos que uma vida a dois não é fácil. E completar 25 anos de união tem que ser muito a presença de Deus para que essa alegria do casamento se mantenha todos os dias, diante das lutas, das dificuldades, das adversidades. E nós cremos que se esse casal está aqui nessa noite, e se você está com a sua esposa aí nessa noite, minha esposa, por favor, fique aqui do nosso lado, é porque a graça de Deus nos alcança todos os dias. E a Ele devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. De forma que quando olhamos ao pastor, nós entendemos que é o pastor, que é o Renato, com todo respeito, que é o Renato da Vanessa. E quando olhamos a pastora, entendemos que é a Vanessa do Renato. Nós muito aprendemos nesses anos que aqui estamos e fomos abençoados pela vida desse casal. Mas a Bíblia ainda nos diz em Provérbios 18, 22: aquele que encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. De forma que eu tenho certeza que a Vanessa é bênção para o Renato, assim como o Renato é bênção para a Vanessa. Que esses 25 anos seja apenas mais um passo de uma caminhada a dois. Que a glória do Senhor reflita todos os dias a vida do casal. E que possam ser espelhos para toda essa congregação, para o seu filho e para todos aqueles que o amam. Em nome de Jesus, eu quero pedir para que você estenda sua mão para cá, feche seus olhos. Minha esposa estará orando e você pode lançar palavras de bênção sobre a vida do casal. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Pai, nós entregamos a vida do pastor Renato em suas mãos, a vida da pastora Vanessa. Que o Senhor possa estar, ó Pai, presente, ó Pai, na vida desse casal a todo instante. Que todas as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, preparado para a vida desse casal, que o Senhor possa estar derramando, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa estar, ó Pai, sustentando eles, ó Deus, para mais 25 anos juntos na Sua presença. Que o Senhor possa estar abençoando essa família. Toma também o Davi em suas mãos. Que o Davi possa estar olhando, ó Pai, para seus pais, como, ó Deus, um reflexo, Senhor, da Sua glória. Que eles possam, ó Pai, continuar sendo, ó Pai, essa bênção, ó Pai, que eles são, ó Pai, em tantas vidas. Que o Senhor possa estar continuando, ó Pai, ministrando, ó Deus, a vida do coração, ó Deus, do pastor Renato, no coração da pastora Vanessa. Que o Senhor possa estar dando para esse casal, ó Pai, todos os dias saúde, ó Deus, bastante alegria, Senhor. Que o Senhor possa estar usando eles, ó Deus, sempre, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que toda a igreja aqui, ó Pai, possa estar também, ó Pai, juntos, ó Deus, auxiliando esse casal, para que eles possam estar crescendo, ó Deus, na graça do conhecimento do Senhor. Toma, Deus, essa família em suas mãos. Essa igreja, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelos 25 anos de união, Deus, desse casal. Que o Senhor possa estar, ó Pai, cada dia mais, ó Deus, derramando vinho novo nesse casamento. Que eles possam estar se amando, se respeitando, se cuidando, ó Pai, por muitos e muitos anos. E
que eles possam, Deus, continuar, ó Pai, inspirando, ó Pai, outros casais. Que todo casal, ó Pai, que estiver aqui com pouco tempo de casado, possa estar olhando, ó Deus, para eles, ó Pai, assim querendo almejar também, estar 25 anos junto, ó Deus, com o seu marido, com a sua esposa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida desse casal. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, meus irmãos, poder sentar. Eu vou pedir que a Vanessa fique sentada aqui na frente comigo. Hoje eu quero pregar e eu acho que todos devem saber, né? Já hoje à tarde nós fomos ao hospital. Já há bom tempo nós temos enfrentado algumas dificuldades de saúde. Eu estou dizendo nós, porque nós somos uma só carne. E eu quero ministrar a palavra de Deus hoje junto com ela na celebração dos nossos 25 anos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, eu quero ler com você o versículo 24. Gênesis capítulo 2, o verso 24. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, eu gostaria de ler essa passagem. O texto diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Repita comigo. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, te pedimos a tua mão viva e poderosa sobre os nossos corações, que o Senhor venha edificar cada um que está aqui hoje, não só os casais, mas aqueles que também vão casar um dia. Senhor, do mais novo ao mais velho, seja edificado para a glória do teu nome. No nome de Jesus, amém e amém. O texto de Gênesis, capítulo 1, ele declara que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. A grande resposta para essa passagem é que a terra só era sem forma, aqui no uso da palavra, porque não estava da forma que Deus havia planejado. Deus havia planejado tudo que seria construído no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, até o quinto dia. E assim foi. E para cada coisa Deus disse que isso era bom. Mas quando o texto diz a terra era sem forma e vazia, a ênfase da terra preenchida era com tudo que Deus fez no sexto dia. No sexto dia Deus criou o homem e a mulher. E a terra agora estava preenchida. Ela estava exatamente como Deus tinha planejado. Não há sentido para essa terra sem ela estar preenchida. Ela está completa. E o que completa essa terra é a criação de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. É o homem e a mulher. O versículo 26 da palavra do capítulo 1 ainda diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou, repita comigo, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No capítulo 1, então, o Senhor fala da criação de uma forma geral, mas no capítulo 2, tanto é que no capítulo 2 ele dá ênfase do que ele fez em detalhes no sexto dia. Você vai encontrar no capítulo 2, no verso 7, que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas,
não há esses detalhes sobre os animais, não há esses detalhes sobre todo o restante da criação. Mas sobre o homem e a mulher você encontra os detalhes, e detalhes necessários. Aqui o Senhor constitui a união perfeita. Por quê? Porque Ele criou o homem a partir da terra, mas Ele compartilhou uma parte dele para o homem, e colocou no homem o sopro de vida, veio de Deus. Mais tarde o Senhor iria requerer do homem um relacionamento. O homem se relacionaria com Deus, e assim aconteceu. Você pode ler o texto e encontrará que o Senhor vinha na viração do dia falar com Adão e Eva. E esse relacionamento era agradável. Por quê? Porque a constituição do homem era também composta de uma parte do Senhor. A vida que o homem tinha só era possível, só foi possível porque Deus compartilhou o fôlego da vida. Então, a passagem depois se repete, o mesmo princípio da união perfeita se repete. Agora, na constituição da mulher, a partir do versículo 18, e a declaração do Senhor é essa, por favor acompanhe. Verso 18, capítulo 2, verso 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem. Aí você já conhece a passagem, ele vai colocar nome aos animais, e ele não encontrou nada que lhe pudesse, então, que fosse semelhante a ele. E então Deus faz vir um sono sobre ele, o verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Dessa costela, então, que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Mais uma vez aqui, o princípio da união perfeita se repete. O Senhor iria requerer do homem que ele vivesse com a mulher na visão de uma só carne. E para que isso desse certo, ele retira uma parte do homem, e a partir desse pedaço do homem, a costela, ele constrói a mulher, ele faz a mulher. Todos nós sabemos que quando uma pessoa faz um transplante, ela terá que tomar remédio o resto da vida, pois o órgão que ela agora tem não lhe pertence de origem. Não é o mesmo DNA, não veio dele, não é da própria pessoa. E para que aquele órgão não seja observado pelo próprio corpo como um corpo ali intruso no corpo da pessoa, ela precisa de auxílio médico, auxílio de remédios. Aqui não. Aqui o Senhor faz a partir do homem a mulher. E nós chamamos da união perfeita. Quero lembrar que aqui, nesse momento, não há pecado. O homem não caiu no pecado, Eva não deu ouvidos à serpente, o homem não deu ouvidos à sua esposa de forma que comesse do fruto proibido. Não, isso não aconteceu. Aqui está o ambiente que todos nós temos que contemplar para as nossas vidas. E é o ambiente que eu tenho assimilado para a minha vida nesses anos. Só há uma forma, meus irmãos, de andarmos no caminho do Senhor, é ouvindo a sua orientação. Não há absolutamente ninguém perfeito, não, entre os homens não, só Jesus Cristo era. Sim, não há absolutamente um casamento que não tenha lutas e dificuldades, porque são pessoas caídas, pessoas que são oriundas da queda do pecado de Adão. Mas tire um pouco a sua visão disso e visualize o plano de Deus inicial. O plano de Deus, não existiu pecado no coração humano. Para você que está ouvindo, eu quero lembrar você, em Cristo o pecado perdeu a sua força. O pecado que gera morte perdeu a sua força, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos convidou agora a andar na semelhança dele e não mais na semelhança de Adão. Então, o convite para todo casal
é andar na semelhança de Cristo e não na semelhança de Adão. Portanto, a solução para o matrimônio é restaurar o ambiente do jardim do Éden, onde o homem estava satisfeito com a mulher e a mulher satisfeita com o homem. A união perfeita estava em pleno vigor, e essa união na presença de Deus. Para você que talvez já deu ouvidos para as vozes que estão lá fora sendo proferidas, dizendo, por exemplo, que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, você precisa repudiar esse pensamento e precisa olhar para Gênesis capítulo 1 e 2, e você precisa visualizar estas passagens como projeto de Deus para a sua vida. Eu quero aqui relembrar, nós ministramos curso de noivos aqui, e no curso de noivos, eu já vou revelar isso, eu não gosto de falar isso, porque pode ser que alguém tenha medo de fazer o curso, né? Mas no curso de noivos, o estudo que mais demora, que mais investimos tempo, é o que é ser uma só carne. Eu me lembro, e assim é, na prática são 3 encontros só para falar sobre ser uma só carne. Mas eu já estive com casais estudando por 5 encontros, e eu estou falando de encontros de 1 hora, 1h30, estudando os textos bíblicos. Por quê? Porque se nós não restaurarmos aquilo que é o plano de Deus do início, não há um vislumbre do casal para com as coisas de Deus. Eu estou dizendo que você precisa, diante da adversidade, diante dos problemas, a sua âncora é você olhar para Gênesis 1 e 2, aonde um Deus vivo e verdadeiro criou os céus e a terra, e Ele constituiu a terra com tudo que há, e Ele colocou a coroa da criação, o homem. E eu não estou falando isso exaltando o homem, mas estou exaltando o plano maravilhoso de Deus que idealizou tudo isso. Eu quero aqui convidar você a romper com toda lembrança de desgosto, de tristeza, de até mesmo dores que sangraram seu coração, e que você venha romper com tudo isso, com as lembranças das dores de vossos pais. Sim, você pode estar aqui hoje e os seus pais não tiveram uma boa experiência. O convite de Deus é você romper com tudo isso e você buscar ao Senhor de forma que Ele faça nascer no seu coração o entendimento do plano idealizado. Meus irmãos, não existia igreja, não existia toda uma linguagem de relacionamento com Deus. A primeira coisa que Deus constituiu foi a família, e a família na pessoa do homem e da mulher. Portanto, se levantem todos os males possíveis, cairão por terra, porque o Deus vivo e verdadeiro constituiu a família a partir do homem e da mulher. Doa quem doer, sofra quem sofrer, o homem e a mulher foram constituídos na terra, e Deus preencheu a terra. O lugar do homem é na liderança da constituição da terra. Então, que o Senhor Deus restaure, e aqui eu estou explicando por que se estuda tanto sobre ser uma só carne. Porque, meus irmãos, fora do plano de Deus não há vitória sobre o pecado. Fora do plano de Deus não há vitória, não há um lar feliz. Não há um lar feliz. Você pode ser de uma família muito gente boa, você pode ser uma pessoa muito legal, mas eu estou falando da presença de Deus com você. Imagine, o que Deus deseja é restaurar no coração de cada um a constituição familiar que Ele planejou. É o homem e a mulher na presença de Deus. E eu quero, com isso, chamar a sua atenção, porque o texto segue no verso 23 do capítulo 2, disse o homem: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. E aí vem o texto, eu gostaria que repetíssemos em alta voz. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eu não posso deixar de dizer isso. O versículo 23 mostra um homem apaixonado pela sua esposa. Mostra um homem que só tem olhos para ela. Disse o homem. Irmãos, eu estudei esse versículo. E eu me lembro porque eu ouvi uma pregação que falava isso, e eu fui até o texto no original buscando a compreensão. E o que eu constatei era exatamente o que eu ouvi o pregador falar. Quando está escrito aí, disse o homem, o disse o homem é numa expressão de grande sentimento, de grande fervor ao contemplar a mulher. Era como se o homem agora não tivesse, naquele momento, quando Adão vê Eva, ele não conseguia desviar o seu olhar para nenhuma outra situação. E olhe que o Jardim do Éden, pela constituição que vemos, deveria ser um lugar lindo. Mas ele aqui está tomado por um preenchimento no seu coração. A costela é recolocada. A sua costela que foi retirada é reposta no lugar. Sim, meus irmãos, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. E o texto então declara que Adão, ele se apossa, ele toma para si. Por isso não há uma só carne de forma de mãos frouxas. Não há. Ser uma só carne é ter convicção. Esse é o meu marido, essa é minha esposa. Claro, o homem dizendo à sua esposa, essa é minha esposa. A mulher dizendo ao seu marido, esse é o meu marido. E eu gostaria que você, se você não estiver do lado da sua esposa, creio que todos estão, né? Mas que você pudesse aí já ficar de mão dada com ela mesmo. Se, pastor, o senhor não tem ideia, quando nós saímos para cá, a situação não estava boa, já pega na mão pedindo perdão. Por quê? Porque não existe felicidade fora do plano de Deus. Não existe. Seu marido não está aqui, abençoe a vida dele, onde ele estiver agora. Sua esposa não está aqui, abençoe a vida dela. Pense, relembre quando você a conheceu e celebre diante de Deus. Deus está vendo seu coração. Então, a palavra de Deus demonstra claramente que esse homem não está com mãos frouxas, ele está firme no propósito. E aí eu digo a você, nós não cessaremos de investir nos cursos Homem ao Máximo, Comunicação e tantos outros. Aliás, a ideia é que esse ano ainda nós vamos ter um novo curso para quem já fez os 2 primeiros. Mas, independente disso, qual o motivo de termos cursos, onde nos encontramos 13 semanas, nesse momento mesmo estamos tendo um curso Homem ao Máximo, e um curso Mulher Única, liderado pela pastora e sua equipe, né? As irmãs têm liderado esse trabalho, a irmã Vânia, a irmã a irmã Elisama e também a irmã Elma. Cadê a irmã Elma? A Elma está em casa, não está aqui. Mas se estiver nos assistindo, Elma, glória a Deus pela sua vida. Tem sido treinada para estar liderando esse trabalho. Tem sido um trabalho maravilhoso feito pela equipe. Mas eu quero com isso só dizer para você, talvez você não entende muito bem isso, mas o nosso alvo não é um momento de pregação aqui, onde falamos sobre isso, mas é caminhar com homens e mulheres visando a reflexão sobre este assunto que eu estou pregando. Meus irmãos, a bandeira número 1 de uma igreja deve ser exaltar a Deus levantando a bandeira da família. Sim, a bandeira da família, da restauração familiar, onde os filhos estão debaixo da bênção de casais restaurados, abençoados. Pastor, não sei o que é isso. Entregue sua vida ao Senhor e confie nele, que Ele tudo mais fará, porque Ele te ama e Ele tem um plano para todas as pessoas. Então, a passagem da palavra, ela não está só aqui. Não, ela não está só aqui.
O chamado é: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma só pessoa. Sim, os dois juntos, cuidando dos filhos, constituindo um futuro na área financeira, restaurando a sociedade através de uma vida matrimonial segundo o Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto de Malaquias. Malaquias, no capítulo 2, por gentileza. Observe a seriedade deste matrimônio. É o último livro do Antigo Testamento. Para aqueles que estão mais acostumados ao texto de Mateus, volte um pouquinho. Malaquias, capítulo 2. O verso é o verso 14. O Senhor está falando com o povo de Israel sobre os problemas que eles tinham. E um deles é narrado aqui. Veja o verso 14. Amém? Perguntais, aqui é o Senhor dizendo sobre o povo de Israel: perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Observe o verso 15. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava, repita aí, meu irmão, por favor. Ele buscava uma descendência piedosa. Na minha tradução, uma descendência piedosa. Eu creio que em algumas traduções está escrito uma descendência fiel. Não é isso? Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse é o verso 15. Muito bem. Aí o texto diz aí no verso 15. O verso 15 está todo ali? Vamos lá, voltando aí um pouquinho. Volta, pode passar para o 15. Tradução é NAA, né? Porque o Senhor, o Deus de Israel, vamos ler juntos? Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Irmãos, em nome de Jesus, tenha coragem, olha aqui para mim. Esse é o assunto que no nosso tempo, igrejas por todos os lados têm agido de forma pecaminosa, porque em muitos lugares textos como esse não podem nem ser lidos. Por quê? Porque em muitos lugares, para agradar pessoas, está se legalizando o divórcio. Como assim? O divórcio como uma prática que é uma escolha livre e que Deus tem misericórdia. Pediu perdão, meu irmão? Então está tudo certo. Eu quero deixar claro, você está aqui hoje, você talvez esteja no segundo casamento. Eu não estou aqui maltratando você. Se você está no segundo casamento, eu não sei qual é a sua história, mas eu quero que você entenda, o plano de Deus era que você estivesse casado uma única vez. E não entenda isso como um puxão de orelha, mas como uma orientação para abençoar a sua vida. Deus abençoe que eu esteja falando das paredes, né? Como assim? Não tem ninguém nessa condição. Mas se você tiver, não invente de pôr os pés pelas mãos e se separar novamente. Não faça isso. Você deve observar o que Deus tem para você. E nós não podemos adequar as coisas de Deus ao que queremos. Meus irmãos, quem tem que se submeter somos nós. Quem precisa se lançar, se debruçar diante de Deus, pedindo misericórdia. Qual é a orientação que eu dou para toda pessoa que fez errado na caminhada? Se arrependa, se arrependa.
O arrependimento é recebido pelo Senhor quando de todo o coração, e só Deus pode promover o genuíno arrependimento de uma pessoa. Eu vou repetir as palavras, e agora eu gostaria que você lesse na sua tradução o versículo 14 em diante. Ouvindo a sua voz, perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, em carne e em espírito são dele, e porque somente um, ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Irmãos, não tem como dar uma ajeitada aqui nesse texto e ler diferente. Não tem. O que eu quero dizer é que nós devemos amar todas as pessoas, mas por amor a elas, nós não podemos olhar para o texto e dizer: não vou nem ler porque fulano vai ficar chateado de eu falar num assunto desse. Não é isso. Entenda, o Senhor Deus deseja que você preze pelo seu casamento, que o Senhor constitua você, meu irmão, com esses olhos. O Senhor deseja que você cuide bem da sua esposa. Eu quero deixar claro, irmão, são 25 anos. Eu disse aqui um outro culto, eu acho que a Vanessa nem estava nesse dia, justamente porque eu não estava bem. E eu disse: irmãos, eu estou vivendo o melhor momento do meu casamento, e eu creio que daqui a 10 anos eu vou dizer ainda mais. Agora, por quê? Quem está vivendo isso sabe o que eu estou falando. O que faz um casamento abençoado não são as pessoas, mas é a graça de Deus em meio a um coração rendido. Quantas vezes eu errei com ela, a tratei talvez até asperamente, mas em seguida me rendi, pedi perdão e oramos juntos. E quantas vezes ela errou comigo, e ela depois reconhecendo, e então oramos juntos e selamos o relacionamento tendo resolvido. E é claro, como eu disse, nem sempre tivemos a sabedoria que temos agora. E se alguém aqui disser assim: pastor, desde o começo eu tenho a sabedoria que eu tenho hoje, meu irmão, se fosse que nem Pinóquio, seu nariz já estava virando a esquina, não é? Já não dava nem para se ajoelhar direito, que o nariz não ia deixar, né? Mentiroso, né? Como diz o meme. Então, qual é a visão que nós adotamos? Você pode ter falhas, mas você tem um coração rendido a Deus, e você não vai ficar na sua visão própria que recebeu ou que veio ao seu coração. Você vai ficar na visão de Deus. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero agora observar com você: o plano de Deus é que haja um marido e uma esposa, os dois juntos cuidando dos filhos, mas com a presença de Deus, irmãos. Por quê? Porque Deus deseja que haja uma geração fiel. Eu vou repetir o versículo 15: não fez ele somente um, em carne e em espírito. E por que somente um? Aqui está falando de ser uma só carne. Ele buscava uma descendência piedosa. Meus irmãos, quantas vezes eu já discipulei e já atendi pessoas, e normalmente eu faço o atendimento quando é a primeira vez. Eu começo pelos pais: nome do seu pai, nome da sua mãe, e quantos irmãos, e anoto tudo, eu tenho lá, até porque no decorrer do tempo, quando a pessoa voltar e eu precisar saber de alguma informação, eu tenho lá. Não é só o médico que faz isso, pastor também, pelo menos eu entendo que deve ser. E quantas vezes nós temos que ajudar
a restaurar os pedaços, porque tem um histórico de uma mãe que buscou ser mãe e pai, de um pai que buscou ser pai e mãe. E com todo respeito a quem fez isso, o Senhor Deus te abençoou e te conduziu, mas eu quero deixar claro, o grande projeto de Deus é um homem e uma mulher na liderança dos filhos, cuidando do lar e na presença de Deus, porque através dessa constituição, Deus deseja levantar uma descendência piedosa. O que é uma descendência piedosa? Pessoas que têm controle, que têm um comportamento aprovado, que são pessoas que no comportamento elas estão aprovadas. Meus irmãos, quantas pessoas lutam até hoje, porque vêm de lares destruídos e Deus precisa curar profundamente o coração. Meus irmãos, tudo quanto é problema possível acontece a partir da destruição familiar. Você sabia que quando um casal se separa, dependendo da idade da moça ou do garotinho, eles assimilam aquela separação como sendo culpa deles. E os pais, por não terem sabedoria, não percebem, a criança carrega um peso da separação dos pais. E aí cresce com a pessoa que carrega a culpa. E só o Senhor para ir no profundo da alma e restaurar. O que é que o Senhor faz quando a pessoa se converte? Todos os problemas causados por um lar conturbado, Ele agora com seu amor e graça trará o bálsamo, trará a direção, trará o preenchimento, trará a visão que a pessoa deve ter, que é ser influenciada pelo Pai Celeste, que é muito maior no seu poder e influência. O Senhor colocou o remédio no coração por meio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, qual é o grande problema que nós temos nessa geração? Ler um texto como esse aflige o coração de muita gente. E as pessoas, por qualquer motivo, ficam feridas, chateadas. Meu Deus, nunca mais volto daquela igreja. O pastor disse que eu sou um problemático. Aí vai perguntar o que é. A pessoa, não, porque eu já me separei no passado. Não é nada disso que eu estou falando. Eu aqui estou dizendo que nós temos que ter liberdade de ler todo o texto da Bíblia. E quando o nosso coração repudiar, nós vamos nos arrepender e nos prostrar, dizendo: Senhor, tem misericórdia, pois é a tua palavra. Meus irmãos, há uma febre de igreja no nosso tempo, dizendo que temos que adequar a Bíblia, temos que atualizar a Bíblia, e estão aceitando todo tipo de situação que a Bíblia reprova. Por quê? Porque não se pode nesse tempo falar contra absolutamente ninguém. Eu me lembro quando eu estava ainda há uns 20 anos atrás, quando eu ia pregar em alguns lugares, eu sempre ouvia algumas histórias. Olha, não é bom falar muito aqui. Uma vez eu fui pregar, irmãos, era seminarista, e aí antes da pregação a pessoa quis dar umas orientações. Olha, aqui nós não falamos dessa forma, nós não falamos isso. Em outras palavras, o senhor não pode falar muito aqui de tal assunto, de outro assunto. Irmãos, eu preguei o que Deus me deu para pregar. Não sei se foi coincidência, mas nunca mais me convidaram, não é? Mas eu preguei o que tinha que pregar. Preguei. Eu tenho compromisso com os céus. E eu não fui chamado para ser um profeta que agrada a homens. Do mesmo jeito, meus irmãos, que o culto para a glória de Deus, ele é lindo, é maravilhoso, que bênção ouvirmos o coral, o ministério de adoração, as ministrações, mas o culto é para agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando no culto estamos com o coração rendido, ouvindo a palavra. E o pregador está com o coração rendido, falando o que a palavra de Deus diz, sem arrudeio, sem historinha. Então, o texto diz que a visão para a constituição familiar é o Senhor levantar uma descendência abençoada.
Então, se por trás de uma pessoa depressiva, angustiada, uma pessoa com problemas diversos, há uma destruição familiar, imagine uma bênção familiar onde o marido e a esposa estão rendidos diante de Deus e juntos no auxílio dos seus filhos. Nós teremos uma geração abençoada, meus irmãos. E é claro, nós não estamos dizendo que essa é a única forma, porque Deus, pela graça dele, ele faz a obra levantando homens fiéis que muitas vezes seus pais ainda não se converteram. Eu não estou dizendo que é a única forma, mas é a principal. O Senhor usa os pais junto aos seus filhos, criando-os no caminho do Senhor e sendo instrumento para a glória dele. O verso 16, então: eu detesto o divórcio. A tradução que diz: odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, porque, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais, o quê? Desleais. Então, meu irmão, prostre o seu coração diante de Deus, quando falar da família, quando falar do seu casamento, quando falar sobre seus filhos, porque Deus deseja que você seja fiel, que você seja esta bênção. E eu encerro lendo o texto de Mateus, capítulo 19, eu só vou ler o texto só para confirmar algo aqui ao seu coração. Capítulo 19 de Mateus, o versículo é o versículo 4. Respondeu-lhe ele, amém? Todos estão comigo? Respondeu-lhe ele: não leste no princípio da criação os fez homem e mulher? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Sim, serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. E aí Jesus explica, o versículo 8, no verso 7 está escrito: perguntaram-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-la embora? Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. O que é que Jesus está fazendo? Ele está dizendo: não foi assim no princípio. Em outras palavras, Jesus está falando sobre Gênesis 1 e 2. Não foi assim no princípio. O que é que os líderes religiosos estavam fazendo? Eles estavam com os olhos sobre Moisés e as lutas que ele passou quando liderando o povo de Israel, que requeria a separação por causa da dureza de coração. O que é a dureza de coração? Pastor, não vou perdoar, eu quero o divórcio, não quero mais viver com essa pessoa, não me vejo mais com essa pessoa. Dureza de coração. A dureza de coração é assimilar o próprio caminho, assimilar a própria prática. Portanto, comete pecado quem faz isso. Por isso devemos nos render. Então, Jesus está dizendo: não foi assim no princípio. Eu vos digo, porém, verso 9, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a divorciada também comete adultério. Ou seja, a pessoa se separa de forma inadequada, buscando satisfazer a dureza do seu coração, e extremamente aqui o texto reprova. E então, esse texto, em outras palavras, veja bem, eu comecei falando em Gênesis 2, 24. Percorri o texto de Malaquias, onde é claramente dito: viva bem com a sua esposa. E então lemos o Senhor Jesus declarando: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe. Mais uma vez,
E quando requereram dele resposta, ele diz: não foi assim no princípio. Ou seja, olhem para a constituição de Adão e Eva. E então, para finalizar o que a Bíblia diz, Efésios 5:31, mais uma vez, pode colocar aí o verso, capítulo 5 de Efésios 5:31. O apóstolo Paulo então diz: eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois, vamos lá repetir, tornando-se os dois uma só carne. É dessa forma. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É claro, o texto está utilizando do matrimônio para falar sobre a aliança de Cristo com a igreja, e também é o momento em que Paulo fala sobre como o homem deve constituir-se uma só carne com a mulher, amando-a como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, que o Senhor Deus abençoe seu coração, que você caminhe no seu casamento prostrado diante de Deus, o homem e a mulher. Que o Senhor abençoe você de forma tal que os seus filhos tenham inspiração a olhar para o seu casamento. Como isso é possível? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Como eu faço para buscar a Deus, pastor? Vou contar isso dizendo o que eu já disse algumas vezes. Eu me lembro quantas vezes alguém chegou e disse: pastor, eu vou me separar, não tem quem faça, vou me separar. Aí eu digo: mas você jejuou quantos dias pelo seu casamento? Irmãos, eu não me lembro de alguém que disse que jejuou. E você leu quantos livros sobre matrimônio e a restauração dele? Qual era a resposta? Nenhum. E aí eu disse: olha, você não vai fazer nada disso enquanto você não se prostrar. Os livros são só pretextos de Deus para falar ao seu coração. Você vai ler um livro de alguém que gastou um tempão. Irmãos, a pessoa às vezes gastou anos a fio de estudo para escrever o livro, e você numa sentada pode adquirir esse conhecimento que Deus compartilhou com ela. Invista no seu casamento, invista na sua vida espiritual. Se você nunca jejuou pela sua casa, não estou passando luta não, talvez venha passar, porque não tem buscado ser fiel. E eu quero assim chamar a sua atenção. Veja, o culto hoje aqui não é uma ênfase da pessoa do pastor e da esposa, por mais que nós temos feito aqui. Eu agradeço todo o carinho, irmãos, como eu tenho uma igreja que tem amado a nós dois, tem amado a minha casa, como eu tenho visto o empenho de todos para ajudar e para fazer tudo que foi preparado. Me sinto muito honrado de ser pastor aqui, muito abençoado. Mas eu não sei se você notou, de repente eu pregando é como se eu não estivesse com a Vanessa, é como se eu não estivesse aqui celebrando bodas de ouro. Por quê? Bodas de prata, já estou profetizando, claro, não é só para saber se vocês estão ligados. Bodas de prata, porque quando pregamos a palavra, não pregamos com outro intuito a não ser falar o que a Bíblia diz. E por mais que bodas de prata e a nossa história, nós estamos agradecendo a Deus. Agradeço a surpresa, o carinho aqui do seminarista Alain com a sua família, com a sua esposa aqui representado, viu, Alain? Viu, Viviane? Agradeço o carinho. Nada foi feito aqui programado por mim, foi tudo programado pelas irmãs que estão organizando. Obrigado à irmã Terezinha, obrigado à irmã Isabel. Valdir deve ter sofrido bastante aí, né, Valdir? Que a irmã Isabel vai só dizendo o que ele tem que fazer, né? Quem acompanha sabe, desse jeito eles trabalham muito bem. Irmã Terezinha da mesma forma com o irmão João. Cadê o irmão João? Irmão João vai só, né? Vai só, faz isso bem, né? E vai só ajudando, tal. Agradeço o carinho de todos vocês e todo mundo ao redor, né? Teve mais gente, não, irmã Terezinha? Carla Justa. Carla, minha filha, o Senhor te abençoe. Cadê a Carla? Está lá na sala.
Levante sua mão aí, abençoe a Carla, vai casar com um homem de Deus. E nós vamos ver bodas de prata. Porque ô menina abençoada, né? Sim, nós estamos muito felizes em estarmos aqui vivendo esse momento. Mas o meu coração ferve diante dessa palavra que acabei de pregar. Meus irmãos, vamos nos render ao Senhor todos os dias. Quando vier aquela sensação de que você está vivendo uma situação que você não vai conseguir passar para o outro lado, você vai se render a Deus. Deus vai pegar você na mão dele e vai transportar você para o outro lado. Quantos creem? Eu não quero aqui pregar e não prego nunca, né? Mas eu estou fazendo isso só para não ter jeito de alguém entender errado. Nós não somos um casal perfeito, como você também não é. Nós vamos lutar todos os dias, prostrando-nos diante de Deus. Nós já sabemos que vamos errar, mas não trabalhamos para o erro. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Nós não trabalhamos para o erro. O que é trabalhar para o erro? Ah, é assim mesmo. Não, isso aqui, o que há de fazer, né? Não, nós não trabalhamos para o erro. Mas nos colocamos diante de Deus, crucificando a carne com as suas paixões, porque a Bíblia diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Eu quero convidar você à oração nessa hora. Fique de pé no seu lugar. E aqui, vou pedir a Vanessa também, fique de pé do meu lado. E aqui é para todo mundo. Você é solteiro, você é solteira, é para você que nós estamos falando. Você está em preparação. Cada dia que passa, está se aproximando mais do dia que você vai conhecer aquele que será seu marido, aquela que será sua esposa. Você, criança que está aqui, que você cresça vendo as famílias e dizendo: um dia serei eu com a minha família. Amém, crianças? O momento agora é de brincar, curtir a criancice, a fase de ser criança, mas você deve olhar a família como uma celebração. E eu quero, diante de toda a igreja, aliás, eu gostaria de chamar aqui alguns casais, né? Chamar aqui o irmão Marcos e a irmã Rose, os casais mais antigos, irmão Samuel e irmã Maria José. Samuel, eu sei que não é fácil, né, meu querido? Mas eu faço questão. Irmão Samuel e irmã Maria José, a irmã Terezinha, irmão João, a irmã Isabel, o irmão Valdir. Quem são os casais mais antigos aqui? O irmão César e a irmã Maurina, né? Vocês têm muito tempo de casado também. Chamar o Marcão também, representando a diretoria, para estar aqui, o Marcão e a Vilma. Venham aqui, todos esses casais mesmo. E é claro, estou esquecendo de alguém me ajuda aí, gente. Eu creio que está bem representado, não está? Está bem representado. Vamos lá, Cláudio Edmilson. Edmilson, você está aqui hoje, meu querido. Graças a Deus. Por favor, Cláudio Edmilson, venham aqui nos abençoar também. Eu quero, é claro, irmãos, por favor, esses casais estão representando os casais da igreja. Não importa quem está vindo, no sentido de que senão vou ter que chamar todo mundo, né? Nesse sentido, não importa o número que veio, importa aqueles que estão aqui representando, né? Todos os casais. E nós estamos chamando vocês porque nós gostaríamos, nós, o casal pastoral, nós gostaríamos que vocês ouvissem de nós. Nós queremos muito que vocês nos coloquem em oração diante de Deus. Porque, meus irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. Nós terminamos aqui esses dias, hoje, né? Eu estava até um tanto cansado. Agora de tarde consegui cochilar lá na sala de espera lá do hospital. Mas nós trabalhamos intensamente aqui pelo trabalho do Pregue a Palavra. Inclusive eu vou colocar nos grupos, né? O testemunho do pastor ministrador, o responsável pelo grupo do ensino, pastor André. E ele agradecendo a igreja, agradecendo o empenho de todos. Não é? Eu não falei nada sobre esse assunto. Vou falar melhor. No próximo domingo eu quero falar melhor sobre isso. Mas eu não posso deixar de agradecer, né, toda a equipe que trabalhou para esse evento.
O Lucas trabalhou muito para isso. Lucas, a irmã Mabel esteve aqui, a Lena esteve liderando a cozinha, ela não é da igreja. A irmã Miralda, a Maria Eduarda, a Graziele, o Edson esteve aqui, o Augusto esteve aqui, irmã Miralda, toda a equipe. Está faltando quem mais, gente? Me ajude aí. Né? A Nádia também, irmã Nádia também veio. A Grazi já falei. A Vitória, a Carla Justa, a Maria Aparecida também, o irmão Carlinho, né? E a sua esposa, a irmã Maria Aparecida. Então nós trabalhamos muito. Irmãos, estavam aqui um grupo abençoado de pastores, tinha gente da Assembleia de Deus, a maioria é pastor, vice-presidente de igreja, tesoureiro da nossa denominação, a maioria, né? 90% do curso era da nossa denominação. Um dos momentos especiais que eu tive aqui, o irmão Caetano, que é vice-moderador de uma da Igreja Batista Central, sentado do lado do Wesley, que é vice-presidente da igreja, e os dois conversando sobre a tarefa deles. Irmão Caetano, Samuel lembra, né? Sabe, né? Edmilson conhece. Irmão Caetano, todo mundo conhece, né? Todo mundo antigo conhece o irmão Caetano. Irmão Caetano feliz da vida com o curso Prega a Palavra. Para aqueles que não conhecem, Prega a Palavra visa conduzir pastores, pregadores para pregar a palavra de forma profunda, sem acréscimos humanos, mas visando pregar o que a Bíblia realmente diz. E por que disso? Nós cremos, irmãos, que para enfermidade nós temos uma igreja enferma em muitos lugares. Somente a palavra de Deus pode sarar a igreja. Amém. Só a pregação genuína. E esta igreja foi instrumento do Senhor para abençoar a vida de líderes e pastores esses dias. Como eu me alegro com isso. E eu estou dizendo isso quando eu citei vocês orarem por nós, porque justamente o curso Prega a Palavra visa que pastores preguem profundamente, que a palavra de Deus restaure, abençoe famílias em todos os lugares, para que a família seja abençoada. Mas, irmãos, são muitos os escândalos. São muitos os escândalos por aí, pelo Brasil afora e o mundo. Talvez seja a igreja mais difícil de todos os tempos. Só a palavra de Deus pode corrigir isso. E eu estou dizendo isso com um coração sabedor da nossa pequenez. Que o Senhor Deus nos livre. Que o Senhor Deus nos abençoe. E eu quero pedir que vocês estendam as mãos sobre nós. Todos os casais estão aqui e a igreja. Seguirá, Senhor. No ano de 1999, nós nos casamos no dia 24 de abril. Nós nos casamos. Quase um ano depois, basicamente 9 meses depois, nós estávamos iniciando o nosso namoro. E eu quero, diante da igreja, dizer, restaurar, dizer novamente as palavras que um dia eu disse diante de Deus para você, Vanessa. Eu te recebo e declaro mais uma vez, você é a minha esposa. Agora, não é diferente do que eu disse naquele dia. Eu te recebo como minha esposa, mas agora eu declaro diante de Deus o meu amor por você, por toda a nossa vida, enquanto o Senhor nos conduzir vivos aqui, nessa terra. Enquanto Ele não nos chamar, eu estarei amando você com todo o meu coração. O amor que o Senhor constituiu entre o homem e a mulher. Esse é o meu projeto de vida, diante de Deus. E eu quero cuidar de você, honrar essa aliança, zelando por você, genuinamente. Eu vou pedir a alguém que tire aqui o púlpito aqui da frente, por gentileza. E eu quero, enquanto você estende a mão, eu quero fazer essa declaração. E você pode pedir a Deus uma bênção sobre nós. Vanessa, eu amo você. E diante dele eu quero fazer essa declaração. Sobre as nossas vidas, seja a graça de Deus. Que você tenha alegria
todos os dias dizer que é minha esposa. Se sinta protegida, amada, que você sinta a direção da parte deste governador, segundo o coração do Pai, e que você tenha prazer na vida, assim conforme a Constituição Bíblica de Efésios capítulo 5, que você seja feliz, que você esteja como Eva, que ficou calada ouvindo o que Adão disse, e certamente por causa da satisfação do coração. Que o Senhor Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Senhor, diante de Ti, Senhor, eu me apresento. Há 25 anos atrás, Senhor, eu me apresentei. E aqui diante de Ti, mais uma vez eu me apresento. Repetindo as palavras. Sim, Pai, eu vou zelar pela minha esposa. Eu vou amá-la, cuidá-la e farei, Senhor, tudo que estiver ao meu alcance para que ela se sinta abençoada. Em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. No nome de Jesus. Amém. E amém. Senhor, eu me rendo a Ti, eu comecei, quero por Ti. Eu gostaria que você nos agraciasse, eu vou orar encerrando o culto, e você nos agraciasse com uma foto com a sua família, tirasse uma foto conosco, você e sua família, amém? E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado a bênção e o milagre, e você seja feliz com a sua esposa. Cada um dos que estão aqui solteiros, que o rapaz encontre uma esposa, que a moça encontre um marido, e receba o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.